Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Então, vamos abrir esta quinta-feira para falar do Campeonato Brasileiro da Série B, que já tem o Cruzeiro na Série A e a situação do Vasco da Gama. Como fica, né? E a derrota de ontem, qual o tamanho dela? Isso prejudicou muito o Vasco? Será que o clube pode se recuperar? Vamos tratar de tudo isso daqui a pouquinho no nosso canal Wellington Campos FC. Vamos trazer as palavras do Jorginho, analisando esta derrota, ele que assume a responsabilidade. E vai ter que dar aquela secada em cima do Londrina, amanhã, contra a Ponte Preta. Não vai ser difícil, porque a camisa da Ponte é igual à camisa do Vasco da Gama, né? Tem um amigo meu amigo Sebastião Marcato, que fala isso. Não tem como torcer contra essa camisa da Ponte. E o vascaíno, mais do que nunca, vai precisar fazer aí esta torcida e depois fazer o chamado jogo de 6 pontos entre Vasco e Londrina na quinta-feira da próxima semana. Tudo isso nós vamos tratar a partir de agora, mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, dê o like, dê o joinha, né, para que possa também fazer conosco aí muita gente se inscrever, participar do nosso trabalho. Enfim, quero agradecer todos vocês pelo momento de que estamos crescendo e estamos trazendo informações do Vasco da Gama, informações de seleção brasileira. A seleção também joga amanhã e aqui no nosso canal a gente fala de seleção, fala também de Vasco da Gama. Tá rolando aí o vídeo do Gerson Canhotinha de Ouro. Ele está contando por que não jogou no Vasco da Gama. Tá muito interessante esse vídeo aqui no nosso canal. Mas depois da vinheta, eu volto para, com você, tratar das coisas vascaínas. Roda a vinheta aí! Então vamos lá, meus amigos, né? E o Vasco começou bem o jogo de ontem lá no Mineirão, até os 24 minutos, até tomar o primeiro gol. E, coitado, Ignaldo escorregou, no que chutou, a bola bateu no peito do Danilo Boza e enganou completamente o goleiro Thiago Rodrigues. Com isso, o Cruzeiro, que já tinha uma festa muito boa preparada e merecidamente, né? Porque a campanha do Cruzeiro é sensacional. E aí o torcedor teve a certeza de que faria uma grande vitória a equipe mineira. Bem, o Vasco da Gama retratou essa derrota através do técnico Jorginho. Na entrevista coletiva, ele falou sobre esse tema, assumindo a responsabilidade. Fala, Jorge. Nossa ideia de jogo foi justamente não recuar demais, da gente agredir mesmo o Cruzeiro. Conseguimos fazer isso, como você mesmo falou, até os 24 minutos, mesmo a gente não conseguindo um domínio amplo nesses 24 minutos, mas a gente tinha a construção, as jogadas com bola em profundidade. A gente teve, logo em 2 minutos, a gente teve 2 escanteios que a gente conseguiu pressioná-los lá, a gente conseguiu fazer uma transição em velocidade com a retomada de bola. A gente não se intimidou, né, marcando o Cruzeiro em cima. A gente sabe o quanto essa equipe constrói muito bem, é uma equipe que tem um jogo de posições, a gente falou sobre isso, e a gente marcou muito bem num 4-2-3-1, no tiro de meta deles. A gente conseguiu, o Cruzeiro normalmente aqui, ele tem uma superioridade enorme, né, mesmo a gente tendo tomado um gol, da gente perdendo uma bola numa transição, né, que na realidade a gente tomou os 3 gols aí de transição. Eu acho que a gente foi muito melhor nos 24 minutos, mas infelizmente a gente acabou tomando o gol e isso desestabilizou, né? Foi uma infelicidade nossa. A gente tem sido quase que recorrente em tomar gols batendo na nossa zaga, é uma coisa que, né, fica quase que impossível de evitar, porque isso é natural, que, né, com o chute de um atacante acontece, infelizmente, desviar no nosso zagueiro, mas o mais importante é de que a gente não foi covarde em forma nenhuma, a gente foi corajoso, a gente acreditou que era possível vencer. As trocas
Nós procuramos colocar a equipe mais ofensiva, até mesmo tirando um lateral e colocando um atacante ali como lateral. Isso aconteceu 2 vezes, colocando o Marlon, depois colocando o Figueiredo, e depois a gente ainda trocou, colocou o Figueiredo mais por dentro e colocando o Yuri na lateral direita, para que a gente pudesse ter força e velocidade pelos lados, mas infelizmente não foi o suficiente. A gente acabou tendo uma intranquilidade, principalmente depois do gol, e a gente teve realmente bastante dificuldades. É uma equipe do Cruzeiro, uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, e a gente sabia que não podia, por exemplo, dar essas oportunidades que aconteceram. Eu acho que também uma outra coisa que a gente observou é que nos confrontos principais a gente acabou não conquistando essas vitórias nos confrontos, e aí a gente acabou sofrendo os 3 gols, que sinceramente não foi um jogo para isso, né? Se a gente consegue virar o primeiro tempo 0-0, com certeza a gente teria um segundo tempo totalmente diferente. E eles jogaram super confortáveis, né, na situação que eles estão. Eles já estavam, poderia não ser matematicamente, mas com certeza passando 1, 2 rodadas eles já estariam classificados, mas eles jogaram com muito mais tranquilidade e a gente, é claro, em busca do resultado. Eu quero trazer o Jorginho ainda para falar a respeito do jogo do Londrina. Primeiro o Londrina com a Ponte Preta e depois o Londrina com o Vasco da Gama. Não adianta ficar remoendo a derrota de ontem. Você aprende a lição é dura, mas tem que seguir. O Vasco tem mais pela frente 7 jogos. São 4 jogos em casa e 3 jogos fora de casa. Já já eu trago essas partidas, a ordem delas e o que vai acontecer. Mas eu quero ouvir de novo o Jorginho falando justamente desta partida contra o Londrina. Fala, Jorge. Bem, assim como tem acontecido, infelizmente, nos jogos fora de casa, também tem acontecido nos jogos em casa, que a gente tem sido muito efetivo, a gente tem ganho os nossos jogos, não tem sido fáceis, mas tem sido importantíssimos as nossas vitórias dentro de casa. A gente, claro, com o passar do tempo, alguns dias que eu estou aqui, a gente vai conhecendo exatamente o grupo, conhecendo ainda mais jogadores que a gente tinha um pouco de conhecimento. Hoje a gente tem muito mais conhecimento desses atletas. Eu não tenho dúvida que quando a gente conversa entre nós, até mesmo agora pós-jogo, todo mundo naturalmente sentindo a dor da derrota, isso é fundamental, porque a gente aprende muito, né? Normalmente a gente esquece dos nossos erros quando a gente vence, mas quando a gente perde a gente dá muita atenção para aquilo que foi ruim. Então a gente tá muito focado nisso, a gente tem a certeza absoluta que nós vamos alcançar o nosso objetivo, não existe dúvidas nenhuma, não paira dúvidas sobre a gente, nós vamos conquistar os pontos dentro de casa, sabemos que não vai ser fácil. O próximo jogo contra o Londrina é um jogo importantíssimo, um confronto direto, dependendo até do resultado que o Londrina vai ter aí contra a Ponte, mas não existe nenhuma dúvida no grupo, no elenco, na diretoria de que nós vamos alcançar o objetivo. Então aí está, o técnico Jorginho, concordo plenamente com ele. Não adianta, viu, gente, ficar pensando naquilo que não aconteceu. Perder para o Cruzeiro era um resultado normal. O que não poderia era ter perdido para o Brusque lá em Santa Catarina e também para o CSA lá em Alagoas. Com todo respeito a essas duas grandes equipes aí. Mas o Vasco deveria ter trazido pontos desses 2 jogos fora de casa. Mas vamos lá, agora encarar o que falta, né? O Vasco tem pela frente ainda jogos importantes, além desse do Londrina. Depois sai para pegar a equipe do Operário lá em Ponta Grossa. Em casa joga com o Novo Horizontino, sai para pegar o Sport em Recife e terá na sequência 2 jogos em casa, contra o Criciúma e o Sampaio Corrêa, e fecha contra o Ituano. E tem agora 9 jogadores pendurados. O Yuri também entrou nesta lista com cartão amarelo que ele levou ontem. Então tem Thiago Rodrigues, Danilo Bosa, Anderson Conceição, Yuri, Andrei, Nenê, Alex Teixeira, Quinteiro e Matheus Barbosa. Quero agradecer o seu carinho, o seu apoio e pedir para você se inscrever no nosso canal, não paga rigorosamente nada, a descrição está aí embaixo, Wellington Campos FC, e também habilite o sininho, dê o like para reforçar o nosso trabalho e espalhe para os amigos também. Desejando boa sorte ao Vasco da Gama, uma grande quinta-feira a você, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.